Momento de meditação. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Não é como oramos em nossos lábios, é o motivo de nosso coração. É isso que Deus ouve. Nós lemos na primeira carta do apóstolo São João, capítulo 5, o versículo 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele. Nele quem? Em Jesus. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. E o profeta de Deus para esta era, na mensagem A Personificação do Cristianismo, ele conta uma história aqui no parágrafo 14 em diante. O profeta de Deus, o irmão William Mário Brana,
Ele diz: um garotinho, certa vez, lá no sul, havia um relato que ele estava ajoelhado numa fileira onde ele estava arando. Ele estava ajoelhado ali, trabalhava no arado, e ele estava naquelas fileiras. Quem mexe com arado a cavalo, ou arando com os bois, ou até mesmo no trator. Fica aquelas fileiras e ele estava ajoelhado naquela fileira do arado. E um clérigo passou por ali e ouviu o sujeitinho repetindo o alfabeto. Imagina você, aquele rapazinho, ajoelhado ali naquela fileira do arado, ali na roça, repetindo o alfabeto: A, B, C, D, e assim por diante. E ele estava ajoelhado lá na fileira do arado. E então o clérigo ficou bastante perturbado. Então ele ouviu o garotinho repetir o alfabeto e então dizer amém. E quando ele se levantou, ora, o clérigo falou com ele e disse: filho, eu sou um servo do Senhor e eu ouvi você orando, mas você estava simplesmente dizendo o alfabeto. E eu não compreendo porque você estava simplesmente dizendo o alfabeto. Ele disse: Senhor, eu não sei orar. Ele disse: eu nunca orei, mas eu tinha um pai e uma mãe de oração, os quais foram embora para o céu. E disse: a mamãe, eu era bem pequenininho quando ela morreu, mas eu recordo de tê-lo ouvido quando ele estava com problemas. Ela ia até ao Senhor e orava. Quando os cristãos estão com problemas, não só com problemas, mas ele ora a todo instante, mas principalmente com problemas, como disse o apóstolo São João, e esta é a confiança que temos nele, no Senhor Jesus Cristo, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Não segundo a sua vontade, mas a vontade dele. A nossa mente é finita. Nós não sabemos de nada. Às vezes você pensa que algo é bom para você e aquilo não é. Então, você pede a vontade de Deus e Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, esse irmão que estava orando na fileira do arado, ele dizendo: a minha mãe morreu,
mas eu recordo de tê-lo ouvido quando ele estava com problemas. Ela ia até o Senhor e orava. E ela morreu quando eu era muito pequeno. Ela não pôde me ensinar a orar. E eu fui colocado nas mãos de uma pessoa cruel, que me bate, me trata mal. E eu pensei que talvez depois que eu aprendesse o meu ABC, se eu pudesse tomar todas as palavras e dizer todas as letras, talvez ele pudesse reuni-las e compreender o que eu quis dizer. Esta é a oração da sinceridade. Com certeza ele podia ajuntá-las. Deus pode ajuntar as letras, formar as palavras, as frases e saber o que os seus filhos estão precisando. Não é como oramos em nossos lábios, é o motivo de nosso coração. É isso que Deus ouve. Ele às vezes não ouve os nossos lábios, Ele ouve nossa intenção, qual o motivo de nosso coração. Não é o que você fala, mas o motivo do seu coração desejoso. E aquilo combina com a vontade perfeita do Senhor. Ele nos ouve. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Por isso que cada cristão, quando vai orar, ele diz: Senhor, é a vontade do Senhor? Se é a vontade do Senhor, faça segundo a sua vontade. Jesus nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso está incluído toda oração, toda petição. O Pai Nosso está incluído. Jesus disse: portanto vos orarei assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Segundo a sua vontade, assim na terra como no céu. O profeta diz: aí está, se você ora por algo que está fora da vontade de Deus, você não pode ter fé para isso. Mas quando Deus promete qualquer coisa, eu creio que Ele cumpre a sua palavra. Aí está,
Se você ora por algo que está fora da vontade de Deus, você não pode ter fé para isso. Por isso que você tem que buscar a vontade do Senhor em tudo, porque tudo que pedir crendo na oração, o recebereis. E se não é a vontade do Senhor, você não vai ter fé perfeita. Por isso que Ele não responde. Ele só responde por fé. Tudo que pedir na oração. Você lembra de São João dizendo: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O profeta de Deus diz: agora Cristo e a palavra são o mesmo. Vem? Eles dizem, como era a Bíblia, as pessoas dizem: eu estava viajando com um homem há não muito tempo atrás. Ele disse: pense nisto, nós aqui nesta terra, de maneira que somos, e somente sabemos, ou somente podemos dizer que somos salvos por certa fábula judia chamada Bíblia. Eu disse: Senhor, eu não sei como você diz isto, mas eu não creio que seja uma fábula judia. Ele disse: bem, você ora. A quem você ora? Eu pedi por fulano de tal certas coisas e não recebi. Eu disse: você ora errado. Nunca devemos orar para mudar a mente de Deus. Nós devemos orar para mudar nossas mentes. A mente de Deus não necessita de nenhuma mudança. Vem, é correta, ela é infinita. A nossa mente é finita. Nós não sabemos de nada. Nós não sabemos o que será nem no próximo minuto. O Deus eterno, que criou os céus e tudo que nele há, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que neles há, os abismos e tudo que neles há, que sabe de tudo, do começo ao fim. A mente dele é infinita. Por isso que você pede segundo a vontade de Deus. Eu disse: não para o que você ora. Eu sei de um jovem rapaz católico certa vez que tinha um livro de orações e dizia orações para que sua mãe vivesse, e ela morreu. E ele jogou o livro de oração no fogo. Bem, vê você, eu não estou com o livro de orações, mas de qualquer maneira, você toma atitude errada. Você está tentando dizer a Deus o que fazer. A oração deve ser: Senhor, transforma-me para que eu esteja de acordo com a tua palavra. Não mude, não. Deixe-me transformar a tua mente. Tu transformas a minha. Transforma a minha mente de acordo com a tua palavra. A tua vontade está escrita aqui no livro. E, Senhor, não me deixe ir até que tu tenhas minha mente ajustada exatamente como a tua mente. E então,
quando a minha mente estiver ajustada exatamente como a tua mente, então eu crerei em cada palavra que tu escreveste, e tu disseste lá que tu farias com que tudo operasse junto para o bem daqueles que te amam. E eu te amo, Senhor. Tudo está contribuindo para o bem, para o meu bem. Você ama Cristo, você ama Ele, então tudo está contribuindo para o seu bem. E o profeta diz: não somente as coisas boas, mas é tudo coisas ruins que causam dores. No momento você não entende, mas aquilo está contribuindo para o bem. Ah, quantas coisas! Quando o profeta de Deus perdeu a sua esposa, com 22 anos de idade, uma jovem, Billy Paul estava com 2 anos de idade. A pequena Sharon, com 8 meses, Deus a levou. O profeta fez uma pergunta para Deus: como isto pode contribuir para o meu bem? Morte da esposa, morte da filha de 8 meses. Mas ele chegou a um ponto e disse: havia muito Brana que tinha que ser tirado. Ela poderia, a pequena Sharon poderia se perder. Ele tinha que ter uma meda no caminho dele para vir mais 3 filhos. Esse Deus com a mente infinita apenas se renda a Ele e lembra de: Senhor, Senhor, eu não sei de nada, eu só sei que o Senhor faz o melhor para teus filhos. Deus dá o melhor para teus filhos. Deus faz o melhor. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens ao que los pedirem. Se nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas, quanto mais Ele é a fonte da paternidade, ama dar o melhor para os seus filhos. Você, como humano, não entende no momento, mas se apenas pudéssemos descansar nos braços eternos do Senhor e dizer: Senhor, esta é a tua vontade, Senhor. Cumpre em mim segundo a tua vontade, estando eu satisfeito com isto ou não. Eu não entendo, eu sou finito, mas tu és infinito. E o Senhor faz o melhor para os teus filhos, e eu sou teu filho. Toma-me, Senhor. Deus te abençoe com esta palavra para te ajudar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.